está recebendo aqui mais uma vez a nossa parceiraça do Jornal da Manhã, a médica psiquiatra Adriane Caldas. Doutora Adriane, muito obrigado. Hoje ela vai falar sobre insônia e as consequências da privação de sono para a saúde mental de todos nós. Doutora Adriane, muito bom dia. Eu já queria começar perguntando assim, por que o sono é importante? O que é que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo enquanto a gente está dormindo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É mais um prazer enorme, né, estar aqui mais uma vez. O sono é importante porque é a forma da gente se restaurar, né? Para que no outro dia a nossa memória esteja boa, a concentração, o humor, a gente tenha um rendimento melhor. Então é importantíssimo você dormir de forma adequada e com sono de qualidade. E aí eu pergunto, como é que a gente pode se prevenir para ter problemas em relação à insônia, que é algo que está cada vez mais comum nesse nosso mundo de muito estresse, de muitas responsabilidades e do uso muito da tecnologia? É isso mesmo, a gente viu, né, que na pandemia aumentou muito a incidência de problemas com sono. Mais de 60% dos brasileiros têm problemas com sono e o maior vilão de tudo isso, né, são as telas mesmo, né? Tela de celular, de tablets, televisão, né? Emite essa luz azul e a luz azul interfere na produção de melatonina, que é o hormônio do sono que a gente mesmo produz. E aí a gente tem uma dificuldade realmente de dormir, de adormecer. Então é importantíssimo a higiene do sono, né? Muitas pessoas já estão mais familiarizadas com o termo. E o que seria a higiene do sono? São práticas comportamentais para melhorar a qualidade do sono. Então, evitar o uso de telas 1 hora antes de dormir. Tomar um banho morno também faz com que você fique mais relaxado e durma, tenha um sono de qualidade. Propiciar um ambiente favorável ao sono. Então, evitar televisão, ruídos, né? A luz, reduzir a luz, porque a luz realmente interfere na ação da melatonina e faz com que você não durma. Práticas de atividade física é importantíssimo para melhorar a qualidade do sono. Então, fazer atividade física durante o dia, evitar a prática de atividade física à noite, porque isso também pode estimular mais. Outra coisa que é importantíssima é o uso de substâncias estimulantes, né? Cafeína em excesso pode atrapalhar seu sono. Então, tomar café até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde e não muito, né? Café, de preferência tomar uma xícara de manhã, uma xícara à tarde. Evitar cochilos prolongados durante o dia, porque isso vai interferir também em você ter sono à noite, né? Então, a gente, principalmente, práticas de meditação, de relaxamento antes de dormir, respiração, né, de você poder ficar mais relaxado. Tem pessoas, até tem uma paciente que falou sobre rezar. Então, ela reza antes de dormir, aí reza o texto todinho. E aí, porque a oração é uma meditação, né? Sim. É uma prática de meditação. Então, ela começa a adormecer. Quando vê, já está dormindo. Então, assim, isso ajuda muito. Ler um livro que não seja um livro estimulante. Eu ri aqui leitura. porque às vezes a gente vê nas missas, né? Às vezes os senhores e senhoras estão ali rezando, daqui a pouco você vê, né? Cochilou, dormiu. Aquela Padres também. Mas aí a questão dos livros, né? Assim, a dúvida em relação a você ler antes de dormir, aquela luz ali te atrapalha ou não? Pelo contrário? A luz branca atrapalha. Aí, assim, por isso que é interessante o uso de uma iluminação aqueles... Tem uma iluminação própria, né? Que você coloca no próprio livro. O Kindle ou os próprios tablets, né? Já tem um mecanismo de você reduzir a luz, de você colocar aquele modo noturno. Então isso ajuda também, né, para você poder ler. Mas assim, é ler um pouco antes de dormir, para que realmente você fique mais relaxada e consiga dormir. Então, 1 hora antes, assim, começa a ler e aí já vai dando aquele sono e aí você relaxa mais. Agora também tem, dependendo
da leitura, né? Não pode ser uma leitura que a pessoa fique muito excitada. Né? Uma ficção, assim, aí atrapalha o sono. Doutora Adriane, agora a gente está falando dessa dificuldade de pegar no sono. E quando a pessoa até consegue dormir, mas ela acorda antes, assim, da hora prevista, e aí não consegue voltar a dormir. Ela sabe que ela não dormiu a quantidade de horas suficiente, ela quer dormir mais, mas aí já não consegue. Aí teria que ver, assim, se tem algum transtorno mental associado, porque é muito comum acontecer nos quadros depressivos, nos quadros de ansiedade, e aí precisaria, assim, verificar caso a caso. Mas pode ser de um quadro de ansiedade. Então, assim, às vezes, procurar um profissional para fazer um atendimento e ver se realmente tem algo relacionado à ansiedade ou à depressão. É muito comum na ansiedade a gente ter uma insônia mais inicial. Então, quando o paciente vem com queixa de que tem dificuldade de pegar no sono, normalmente é por um quadro ansioso. E o quadro depressivo é uma ansiedade mais terminal, que a gente fala, que seria ele acordar antes do tempo previsto. Então, eu costumo acordar de 7 horas da manhã, eu estou começando a acordar às 5 horas da manhã. E aí é importantíssimo também a quantidade de sono, né? Qual é a quantidade de horas ideal? Tem pessoas que precisam de uma quantidade menor para ficar bem, né? De amanhecer e amanhecer bem. Mas normalmente de 7 a 8 horas de sono é o mais adequado. Uma coisa que é muito importante é você acordar cedo e você ser exposto à luz. Porque isso vai fazer com que você regularize o seu ciclo circadiano. Regularize o seu ciclo biológico, o seu relógio interno. Então é importante, de manhã, saber que tem a luz, né? Porque muitas pessoas abre já a janela? Já abre a janela, porque é muito ruim você ficar no escuro. É para o seu cérebro entender que ali já é o seu despertar, e aí quando for se aproximando da noite, ele já entender que já está na hora de dormir. Né? Interessante, né? E a melatonina agir. A gente que acorda muito cedo e às vezes não tem a luz ainda, né? Tem a luz do dia, mas assim, é bem interessante. Pastor Saulo André, ele tem algumas perguntas aqui. Ele fala assim, é normal estar com muito sono, mas não querer dormir? E aí ele diz assim, eu acordo de domingo a domingo às 5 horas da manhã e ainda vou fazer 41 anos, é normal? Mas aí de que horas ele vai dormir, né? Porque tem que ter pelo menos umas 7, 8 horas. Se ele acordar 5 horas, mas vai dormir de 8 horas da noite, aí não tem problema, né? Porque ele está dormindo um sono de pelo menos 7 horas, 8 horas, tá adequado. E esse muito sono e mesmo assim não consegue, não quer dormir. Tem pessoa, aí pode ser às vezes até de um próprio quadro de ansiedade ou a pessoa realmente assim tá forçando para não dormir, um hábito inadequado, né? Então, porque eu tô querendo aproveitar para ver alguma outra coisa e aí mesmo eu com sono, eu resisto ao sono. Não é adequado, o ideal é que durma mesmo. Doutora, vamos falar agora do estímulo para dormir. Porque eu vejo muito nas farmácias aqueles potinhos de melatonina em jujuba e tal. Um amigo até estava indicando dia desses, porque seria bom para dormir. Pode, não pode, afeta. E até aqueles remédios mais fortes, né? Como Rivotril, tem gente que toma Rivotril para dormir, tem gente que toma Zolpidem, que virou uma febre da pandemia para cá no Brasil. Qual é o problema de tomar esse tipo de coisa para induzir ao sono? Isso afeta a nossa saúde? A melatonina, como eu já falei, é um hormônio que a gente já tem, é o hormônio do sono, que a gente já produz na glândula pineal. Então, assim, você tomar melatonina não tem problema. O ideal é que seja melatonina numa dose baixa, né? De 1 miligrama, 0,5, 1 miligrama, 2 miligramas por dia. Porque também se você aumentar a dose, você pode ter um risco maior de ter mais sonolência diurna, de ter mais pesadelos. Então, é uma medicação que é natural, né? Então não precisa de contraindicação. Não tem grandes problemas a melatonina. Agora, e aquela jujuba funciona mesmo? Porque às vezes eu fico vendo assim, é um negócio bonitinho, né? Parece uma balinha, funciona mesmo. Funciona. Tem melatonina ali. Funciona. Assim, se na jujuba vem dizendo que tem aquela concentração de melatonina, é confiável, pode tomar. E com relação ao uso dos benzodiazepínicos, né? Que é o clonazepam, o diazepam, a gente usa de forma muito criteriosa, por um tempo curto, porque tem um potencial enorme de causar dependência. Depois de 1 mês, 2 meses fazendo uso dessas medicações,
você tem uma tolerância à medicação, então você vai ter que aumentar a dose do remédio para ter o mesmo efeito, né? E com o tempo também vai causar prejuízos cognitivos, porque essas medicações, elas diminuem a atenção, diminuem a concentração, a memória, dá sonolência, então tem risco de acidente automobilístico no dia. E o Zolpidem, que virou essa febre, né? Ele é um indutor do sono, então você acaba agindo, ele age de forma muito rápida, 30 minutos, o pico é de 1 hora, depois que você ingeriu a medicação, e aí ele encurta esse período, né? Inicia o sono. Mas aí muitas vezes ele pode não manter esse sono. E aí tem um potencial também de dependência e tolerância, assim como os benzodiazepínicos. E aí, recentemente, ele foi tirado de medicações de receitas não controladas, e agora ele é receita tarja preta, né? Ele é de medicação controlada. A receita é aquela receita azul. Então, é bem, bem sério mesmo. A gente falou sobre a sua entrevista aqui, colocamos inclusive chamadas, a senhora fez chamadas também no Instagram da Jovem Pan e abrimos uma caixinha de perguntas, onde temos algumas perguntas aí dos nossos seguidores, né? Vamos colocar aí, Jean Fernandes. A primeira pergunta é o seguinte: tenho ansiedade, o tratamento pode afetar na qualidade do meu sono? Aí, assim, se tem ansiedade, a ansiedade pode levar a você ter insônia, principalmente essa insônia inicial. Mas algumas medicações que a gente utiliza para tratar a ansiedade também podem vir a dar insônia. Então, a gente faz um ajuste da medicação. Às vezes, a medicação é para ser usada de manhã. E aí o paciente começa a ter insônia pelo uso da medicação. Aí passa a medicação para a noite e melhora a questão do sono. Então pode ser que seja do tratamento ter insônia ou da própria ansiedade vir apresentar a insônia, que é muito comum. Mais uma pergunta aí de quem nos acompanha também nas redes sociais, pela Jovem Pan Natal. Insônia não tratada pode levar a transtornos mentais? Então, se a gente tem insônia, a gente no outro dia não tem um rendimento de forma adequada, né? Então você vai ficar cansado, com o humor irritado, e aí pode acabar tendo prejuízo no rendimento profissional, no rendimento acadêmico, nas relações interpessoais, e vir a desenvolver algum transtorno mental, como ansiedade, como um quadro depressivo. Então tem sim, né? Se você tem alteração no sono, tem a possibilidade de desenvolver transtorno mental. Então, quer dizer, resumindo, doutora, a insônia pode ser causa e pode ser consequência também da nossa saúde mental, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tem mais uma pergunta aí dos nossos internautas. Tenho insônia e não consigo me concentrar nem lembrar das coisas. Pode ter relação, doutora? Isso mesmo, isso que a gente acabou de falar, né? A insônia pode sim, se você não tem uma qualidade do sono, você pode ter dificuldade de manter a atenção, a concentração, e isso interferir na memória. Porque para a gente memorizar algo, a gente precisa da atenção e da concentração. E quem não dorme direito não tem uma boa atenção, concentração e memória. Doutor, eu estava vendo até, acho que um estudo que saiu recente, um neurocientista falando o seguinte: quanto menos você dorme, menor vai ser sua expectativa de vida. Então o sono está ligado a essa saúde realmente global de todos nós, né? Isso mesmo, e isso é algo muito preocupante, né? Que a gente tem que rever isso aí. E a gente realmente, assim, tem que se preocupar em ter uma qualidade de sono melhor, porque realmente, se você não dorme direito, você tem uma chance maior, você aumenta o risco de doenças cardiovasculares, isso aí já tem estudos mostrando, né? E de adoecimento também, vir apresentar transtornos mentais também. Doutora, agora você já até falou da situação dos cochilos ao longo do dia, né? Muito se fala, se pode, se não pode. Durante muito tempo, eu escutei falar que aquele cochilo depois do almoço é bom, é restaurador ali, porque você dorme um pouquinho. Alguns países do mundo, até isso acontece com uma frequência maior, acho que na Espanha, né? Tem a siesta lá, que é aquele período de sono durante a tarde. Ele faz bem ou é melhor evitar se você tá com insônia, realmente com dificuldade para dormir à noite? A siesta, né? Faz bem sim, agora desde que seja por no máximo 30 minutos. Não pode passar de 30 minutos. Então ficar dormindo assim 2 horas vai atrapalhar seu sono da noite. Então assim, se for pouco tempo, um cochilinho de 15 minutos, 30 minutos faz muito bem.
A turma que gosta de ir pra balada, né, geralmente à noite para aguentar mistura energético com bebida, o que isso pode causar consequências aí diretas, principalmente se você passa a se acostumar a fazer isso, né? Tem gente que vira colocar lá o energético na bebida para conseguir aproveitar mais à noite. E tem também o outro lado da turma, os concurseiros que ficam estudando, né, e querem mais tempo. Às vezes você trabalha durante o dia, precisa estudar durante a noite, e aí você toma também, faz algumas misturas lá. Nem sempre são medicamentos, né, mas faz algumas misturas para tentar se manter acordado. A consequência dessas combinações não bem orientadas. Então o álcool é assim, tem pessoas que dizem, eu bebo e eu fico com sono, só que o álcool ele é um bom indutor do sono, mas ele não é um bom mantenedor, né, de manutenção do sono. Então você acaba acordando na madrugada. E aí o uso dos energéticos também dificulta o sono, né? Você não consegue dormir bem, porque está muito estimulada. E essa questão dos concurseiros, a gente sabe, infelizmente, que tem uso de psicoestimulantes, né, para aumentar o rendimento, e isso é uma preocupação muito grande, porque vai ficar sem dormir, né? E no outro dia vai ter que tomar medicamento, né, para dormir, vai tomar medicamento para dormir. E aí fica nesse ciclo vicioso, uma medicação para acordar, uma medicação para dormir. Então é perigoso nessa prática. Se você não tem um transtorno mental como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é recomendado fazer uso de psicoestimulantes. Então pode tomar café, mas aí tendo esse sono mais reparador, de tomar até 11 horas da noite e tentar ver se dorme pelo menos 7, 8 horas, se tem essa disponibilidade de dormir, né, dessa forma. E só uma dúvida assim, antes, o profissional para tratar a insônia, assim, existe um profissional específico? A gente está conversando, é o psiquiatra? Pode ser o psiquiatra, pode ser o neurologista, o médico que for recomendado que tenha essa especialização na parte de sono, né? Mas tanto o psiquiatra como o neurologista, eles podem tratar sim a insônia, mas uma coisa que é importante é a gente também poder verificar outras causas que podem estar causando a insônia, como a gente tem a apneia do sono, né? Então, você ter a apneia do sono, você faz com que você não tenha um sono reparador. E aí a apneia está ligada ao ronco, né? Popularmente conhecido como ronco. E está muito relacionada à questão do sobrepeso, né? Então a língua cai à noite e a pessoa fica sem respirar. Então falta oxigênio e a pessoa fica despertando à noite. E aí isso amanhece com muita sonolência. E aí quando você vir que pode ter a apneia do sono, você indicar para fazer uma polissonografia, que aí é um exame, né, para a gente ver como é que está a qualidade do sono. E aí médicos que são especialistas no sono, também tem otorrinos, né, pneumologistas que tratam da parte do sono. Doutora, a gente já está se encaminhando para o final, mas já que a gente falou da especialidade médica, eu queria perguntar também, porque às vezes é comum, você tem uma prova, né, vai fazer um concurso, a gente falou agora, você fica ali naquela noite anterior com uma dificuldade, ou naquela semana, tem um evento, um casamento, vai dar uma palestra, você fica realmente mais nervoso. Mas quando a gente deve procurar um médico para tratar da insônia? Quando isso está se repetindo por um período maior, qual é a indicação? Pelo menos está muito frequente, pelo menos assim 3 vezes por semana, um mês que você está dessa forma, aí realmente você precisa procurar a ajuda de um profissional. Agora, como você colocou, né, você tem um casamento, tem alguma palestra, algum evento mais estressante, você realmente fica mais ansioso, e isso é natural do ser humano, né? Agora, se isso também atrapalha a sua vida e pode acabar atrapalhando o seu rendimento, às vezes você pode fazer o uso pontual de alguma medicação para ajudar na noite anterior e você ter um sono maior de qualidade, um sono de qualidade. Uma coisa que é importantíssima no tratamento da insônia é a terapia cognitivo-comportamental, que vai ensinar justamente as técnicas comportamentais de gerenciamento do estresse, de você não levar o problema à noite, né? Então, se você tiver que resolver um problema, resolve pela manhã. Não vai tentar resolver problema, fazer discussões à noite, porque isso vai interferir no seu padrão do sono. Então, deixa para brigar, deixa para fazer qualquer coisa pela manhã. E a cama, uma coisa que é interessante também, a cama tem que ser um ambiente só para você poder dormir
e para você poder namorar. Não é para não é para ficar acordado e ficar na cama, né? O cérebro ele tem que entender que você já acordou, já despertou e agora não precisa estar ali deitada. Então isso é importante. Acordou, levanta. Tem gente que trabalha da cama, estuda na cama, isso não é indicado, Não é indicado ficar estudando antes de dormir, porque isso realmente interfere, atrapalha muito o sono. E ficar pensando também, às vezes você vai dormir e fica, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Eu esqueci disso, não posso esquecer. Coloca todas as obrigações para de manhã, né? E tenta trabalhar o hábito de não levar essas preocupações para a noite. Tentar resolver isso durante o dia. Pode fazer uma agenda, anotar o que é que eu tenho que resolver no outro dia, que aí você não vai ficar preocupado e não vai ficar na sua mente. A preocupação vai ficar no papel e aí você fica mais tranquilo para dormir. Então, se surgir um problema assim no finalzinho da tarde, você pula, só resolva amanhã. Coloca na agenda e diz, amanhã eu resolvo, hoje não. Perfeito. Muito obrigada, doutora Adriane. Tem mais um questionamento. Na verdade, a gente teria mais alguns, né? Mas o nosso tempo, né? É um assunto muito interessante também. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Já deixa marcado para a próxima quinta-feira. Inclusive, a gente reforça aí para os nossos ouvintes, internautas, que estaremos sempre abrindo caixinhas de perguntas lá na nossa rede social, né? No canal da Jovem Pan Natal, para que você possa interagir como a gente teve assim essa interação. As perguntas que não foram respondidas, eu também posso responder no meu Instagram pessoal, profissional, né? Que é Adriane Caldas Psique. E aí eu também posso estar respondendo as perguntas que não deu tempo da gente responder aqui. Eu agradeço muito, né? E a gente não pode esquecer que a mente é a locomotiva da nossa felicidade. É isso aí. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado, doutora Adriane Caldas.